Muito bom dia, meus queridos amigos e irmãos, né? Tanto os encarnados como os desencarnados aqui presentes. Cada vez em quando sobra para a gente também, né? Então, hoje quem estaria aqui conosco seria o Adriano, mas o Adriano, grande palestrista, porque o tio falou palestrista, eu não sou palestrista não, né? Eu sou um proseador, né? Eu gosto de conversar, falar, expor alguma coisa. Evidente que a gente se prepare e tem assuntos, né? De substância para falar, porque é uma responsabilidade grande, não é fácil não, né? Então o Adriano não pôde vir, ele está doente, então não pôde vir. Então nessas alturas o pai tem que se virar, né? Mas é com muita alegria que a gente está aqui, né? E o assunto, como disse o tio, né? Estamos atravessando momentos mais difíceis aí no orbe terrestre. Não é aqui só no Brasil, não. O mundo inteiro está atravessando momentos difíceis. Então nós trouxemos um assunto aqui que é bastante interessante e ele se intitula, né, a necessidade do advento espiritual. Então nós vamos ver, né, por que o Espiritismo veio no momento certo para nos trazer aquilo que nós necessitamos, né? Nós poderíamos atribuir a nossa história da humanidade, né, como muitas vezes aqui já foi dito, as nossas 3 revelações que nós temos. A primeira revelação foi Moisés, né, que trouxe a repressão pelo medo. Moisés, naquele tempo, por tratar com criaturas, né, de certo nível, ignorantes até, sim, ignorantes porque desconheciam muitas coisas. Então, ele tinha que impor através do medo, e foi o que ele fez, com combinação de penas. E quando lá nós sabemos, né, que ele pregava o olho por olho, o dente por dente. E nós sabemos que isso naquela época lá tinha que ser assim. Por quê? Ele lidava com espíritos, não com criaturas. Talvez até nós que estivéssemos lá, sim, quantos de nós começamos lá, com certeza. Então precisava ter uma repressão através dessa imposição, dizendo, né, que aquilo que se faz se paga e ele não deixava de ter a razão, só que não da forma que ele aplicava. Porque lá era assim, se você arrancasse o olho de um, tinha que arrancar, o outro tinha que arrancar o seu para pagar. E não é bem assim, né? E depois então veio a segunda revelação através de Jesus. Jesus já veio diferente. Ele veio pregando perdão, ensinando o amor. Já diferenciava muito, já não era olho por olho, né? Era pregando perdão e ensinando o amor. Sem negar as leis mosaicas. Ele não veio, como ele próprio dizia, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à mesma. Então é isso que Jesus veio fazer. Muito bem. E por fim não, por hora, vamos dizer, a gente nunca pode dizer por fim, porque a gente nunca sabe o que está aguardado para nós. Pode vir alguma coisa mais além do Espiritismo? Quem sabe? Só Deus. Talvez até. Talvez seja ele, aqui na atual conjuntura, como mundo de provas e expiações, a última revelação. Mas pode ser que não, pode ser que venha ainda alguma outra. Porque Deus, na sua sabedoria infinita, quando necessita as criaturas de um novo ensinamento, ele já aprendeu aquilo que tinha para aprender e precisa de alguma coisa nova ou de alguém para abalar os sistemas, não tenha dúvida, né? Ele sempre manda uma criatura de grandes conhecimentos, como sempre fez, para nos ajudar, né? Então veio completando, né, a ambos, essa primeira revelação e a segunda, dando as devidas explicações sobre o procedimento de Moisés e ratificando, né? Quer dizer, confirmando os ensinamentos de Jesus. Então ele não veio, né? O Espiritismo também, a exemplo de Jesus, ele não veio destruir nada, nem do que Moisés disse e nem do que Jesus pregou, é evidente. Aliás, pelo contrário, a respeito de Jesus, ele nada mais é do que esse cristianismo pregado por Jesus de uma forma rediviva, né? Então ele não veio destruir nenhum nem outro, simplesmente ele veio dar o Espiritismo as explicações devidas que nós não entendíamos até então e passamos a entender com os ensinamentos da nossa doutrina.
Muito bem. O Espiritismo foi implantado definitivamente sobre a face da Terra no dia 3 de outubro de 1804. Por que isso, Anésio? Porque foi exatamente na cidade de Lyon, na França, quando reencarna Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome, né, de batismo do nosso Allan Kardec. E depois adotou esse pseudônimo, né, como nós já sabemos, em função de que ele não queria assumir para si nada. Ele dizia, continuou dizendo, e se ele estivesse aqui, continuaria dizendo isso, que ele não foi o criador do Espiritismo, ele simplesmente veio com a tarefa de coordenar, que a doutrina dos Espíritos é dos Espíritos. Ele sim, só foi o coordenador. Ele juntou os fragmentos e criou essa doutrina, ou melhor, codificou essa doutrina, né? Então ele não quis que o nome dele fosse aliado. Então ele buscou, num passado distante, quando ele foi um sacerdote, né, druida, que se chamava Allan Kardec, então ele usou esse pseudônimo para nos trazer os ensinamentos que a doutrina trouxe. Muito bem. Espírito que recebeu a nobre missão de codificar a doutrina dos Espíritos. Então ele não foi inventor, ele foi o codificador. Quando a palavra de Deus se achava um tanto esquecida, foi que chegou a época em que era preciso abalar a consciência humana por meios persuasivos, pela força da prova. É aquilo que eu acabei de dizer, né? Quando a situação está premente de uma necessidade de ensinamentos novos para nos ajudar, Deus nos envia alguém com essa missão. E Kardec veio com essa. Quando a situação estava difícil. A ciência tinha sulcos profundos nos espíritos, e por esses sulcos, a fé, sem base segura, sem lógica esclarecedora, se ia tornando escoada e deixava secos esses sulcos ou veios por onde antes corria a seiva da crença. Apresentava-se diante da psicologia o quadro do nosso Nordeste, quando sobrevêm as grandes estiagens, rios, outrora mais ou menos caudalosos, com suas águas fertilizantes, regavam grandes tratos de terra que banhavam as cidades, que levava a vida a toda parte. Agora se mostravam com seus leitos vazios e nus, dando àquela região o mais terrível aspecto de desolação e de miséria. Quem não conhece a história do Nordeste, quando sobrevêm essas secas, essas estiagens prolongadas, né? Essa demanda dos retirantes que abandonam a sua terra, vêm procurar em outras regiões lugares mais acessíveis, porque lá falta tudo, e inclusive a abençoada água. Quem não conhece essa história, né? Assim seria o Espírito quando dele se retirassem a ideia de Deus. Então, o Espírito seria seco, como aquelas terras do Nordeste, se retirassem dele a ideia de Deus. Porque quer queira, quer não, meus irmãos, todos nós temos dentro de nós, pode-se dizer ateu, mas dentro de si ele tem aquela consciência que ele foi criado por alguém e que existe alguém que o dirige, que o coordena, que o assiste. Não tenha dúvida, né? Então, se retirasse essa ideia das criaturas, é uma ideia nata, né? Nós seríamos aquela terra seca do Nordeste. Mas a providência divina não nos deixa desamparados. Nos socorre de imediato quando surgem essas dúvidas. Mas aquela ideia ia empalidecendo à proporção que os processos de investigação iam ganhando vulto. A ciência estabelecia leis para os fenômenos.
O universo parecia-nos com o seu mecanismo devidamente estudado e devidamente firmado. Já não era presidido pela vontade arbitrária de Deus. Já não havia milagres. Já não era Júpiter tronante ou trovejante, né, quem preparava os trovões. Os cataclismas não mais significavam cólera divina, bem como os desejos de imolação. Porque essa era a ideia, né? Que tudo vinha por Deus, castigava, Deus exigia imolação, Deus exigia sacrifício para apagar a sua ira. Então o povo já começou a ficar mais esperto. Já os nossos destinos, já os fatos naturais, já as atividades cósmicas não dependiam dos desejos e caprichos inexplicáveis do Onipotente. O povo já estava crescendo. Tudo passava ao império formidável da lei. Pesquisava-se as causas e descobriam-se os efeitos. Verificava-se por que os astros se moviam. Prescrutava-se a gênese das moléstias. Sondava-se as origens dos abalos sísmicos, das tempestades, das avalanches, das enchentes, das inundações, das nevascas. Os descobrimentos mostravam o crescente valor da matéria. Então, veja, os estudos científicos, ele sempre se preocupou, né, com as explicações da matéria. Então, a preocupação da ciência sempre foi essa. Hoje, graças a Deus, eles já estão vendo que para explicar essa matéria tem que ter alguma coisa a mais. Essa alguma coisa a mais, o Espiritismo já há 160 e poucos anos nos trouxe. Os descobrimentos, então, mostravam, né, o crescente valor da matéria, a proporção que ia fugindo os vestígios do espírito, porque é isso, né? Os materialistas tentam explicar tudo da forma material e cada vez mais se afastam das coisas divinas, das explicações espirituais. Não ouviam no corpo os anatomistas, não viu o espírito. Não o percebiam os biologistas. Não o explicavam os filósofos. A psicologia, da qual tudo se esperava, mancomunada com as demais disciplinas, entrava a vislumbrar nas ações psíquicas a influência somática. Era o completo desbarato das religiões, impotentes diante do avanço material, desmoralizadas diante da ruína das realizações morais. Então, né, a ciência nunca acreditou nas religiões. De fato, as religiões, tinham sido incapazes, impotentes, de dominar as paixões humanas, para conter-lhes os ímpetos de animalidade, para trazer ao coração do indivíduo o amor que pregavam. Embora, né, a religião sempre tentou de alguma forma, mas ela sempre foi impotente, a gente sempre viu, né? O mal sempre existiu e as religiões, até então, não conseguiam, de alguma forma, dominar essa maldade, essa animalidade ainda existente no ser humano. Os grandes missionários vinham ao mundo com a palavra de Deus. Tal era a sublimidade e a grandeza da missão, tais o sacrifício que dela emanavam, dessa missão, né? Por tal formas, as criaturas investidas do excelso mandato se identificavam com o Criador, na ideia que o Verbo se fazia carne. Daí, talvez, os versículos de João, nosso conhecido, né? Lá no Evangelho ele diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no começo, né, era a palavra. Depois começou a vir as criaturas para dar esse exemplo. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Mas o calor do Verbo se apagava ao contato dos seres humanos, sempre cheios de egoísmo, de revoltas, de ambições, de fereza e de maldade. E não só desobedeciam aos preceptores, como os imolavam. A história é farta disso para nós, né? Quantas criaturas, inclusive, um exemplo maior é Jesus. O que nós fizemos com Jesus? O que nós fizemos? E assim foi com muitos desses missionários. Além de não ouvir os ensinamentos que eles traziam, nós o imolavam. E essa é uma verdade, né? Os vícios costumavam trazer ruínas do corpo e da alma. Corruptos e corruptores, para todos a virtude era motivo de irrisão, zombaria, né? Diante de um gozo terreno atalascavam-se, ou atolavam-se, né? Nas maiores levezas e vilanias. Tinham, pela liberdade, pela honra e pela vida alheia, a maior indiferença, se não o maior desprezo. Adoravam a si próprios e a Deus, quando muito, em imagem. Então, veja, o egoísmo do homem sempre foi patente, né? E Deus, quando muito, né? Eles adoravam a imagem, tanto que lá na antiguidade, quantos deuses tinham? Era Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo lá, mas eles adoravam o quê? Aquela imagem, eles não tinham uma noção. Em vez de paz, supremo escopo de todas essas mensagens trazidas do espaço à terra, o que imperava era o sentimento bélico, o sentimento de guerra, né? O que vinha constantemente à tona era o facho de Belona. Belona era a deusa da guerra, né? Rarissimamente apagado entre os povos que se trucidavam e se matavam e se aniquilavam com uma impiedade tão grande, fazendo os homens que os animais os invejassem na selvageria e na truculência, na crueldade evidente, né? Na sua perseverança no mal. Em nome das próprias seitas e de seus ministros, viviam seres em perpétua hostilidades. Então, né, entre seitas, entre as religiões, vivia uma discórdia danada, estava tudo atrapalhado, né? As lutas entre sarracenos e cristãos ensanguentavam a terra da Europa, da Ásia e da África, aquelas brigas constantes que até hoje tem, né? A bandeira do Cristo nas mãos dos católicos e protestantes trouxe à Europa durante vários séculos, e a gente poderia dizer que até hoje, né? Até hoje trazem ainda, né? A inquietação, a ruína, a devastação, o sangue, o luto e a morte. A história é farta desses conhecimentos que nos trazem dessa antiguidade, né? Os que as religiões faziam. Em nome do Cristo, acenderam-se fogueiras da Inquisição, em que uns por serem judeus, outros por serem doentes, e outros por simples e infundadas denúncias, iam espiar nas labaredas crimes que não tinham nem sequer pensado em cometer. Quantos inocentes mortos, né? Quantas criaturas sacrificadas só para satisfazer a vontade de algum que neles mandavam. Crimes que não tinham cometido, né? Doenças que não tinham culpa, eles eram mortos, porque muitas vezes nós temos, né? A história nos traz que quando nascia criança com defeito, eles mandavam matar, eles queriam raça perfeita, e a gente sabe disso, né? Que culpa teriam, né, aquelas crianças de nascerem doentes? Ideias que não supunham pecados, e inspiravam depois dos mais atrozes suplícios a que eram submetidos. Levavam-os à pira em solenes procissões, por vezes com feições carnavalescas. Havia rezas
e cânticos sacros, tendo os condenados sempre diante de si o crucifixo. E eram com o crucifixo à vista que padeciam as mais terríveis dores físicas e morais. Não admira que os verdugos preparassem essa falange de céticos que hoje habitam o planeta. As antigas vítimas levavam para o além uma triste e dolorosa lembrança do Divino Mestre e com ela retornavam à Terra. Aqui a gente abre até um parênteses, meus irmãos, para dar um testemunho. Nós que participamos das reuniões mediúnicas, principalmente no nosso trabalho de desobsessão, aparecem espíritos, e não são poucos, que vêm empedernidos da ideia, quando você fala em Jesus, eles falam que deixa disso. Jesus não existiu, e se existiu foi para fazer o mal, porque foi por causa dele que eu perdi minha vida, perdi minha família, perdi aquilo, perdi aquilo. Por quê? É justamente porque quanta atrocidade foi feita em nome do Cristo. E esses espíritos iam para a espiritualidade revoltados. E lá se encontram há mais de 2000 anos. Quantos deles, né? E de repente eles são trazidos, graças à misericórdia de Deus, porque tudo tem um fim, o sofrimento chega a um fim. E essas criaturas são trazidas aos trabalhos mediúnicos para esclarecimentos devidos. E eles vêm revoltados. Quando se fala em Jesus, eles falam que Jesus é um mito, que aquilo não existiu, que Jesus nunca foi bom para ninguém. E Deus? Deus não existe, porque se Deus existisse, não deixava acontecer o que aconteceu comigo e com tanta gente. Eles estão assim. Quantos deles? Graças ao quê? A nossa incúria desse passado. Eu digo, graças à incúria do nosso passado. Porque, com certeza, meus irmãos, eu com absoluta. Os demais, tomara que não, né? Tivemos lá, sim, na Inquisição, matando em nome de Deus. E essas criaturas, graças, por isso que a gente fala, gente, a importância da nossa doutrina, a importância desse trabalho que é realizado, esse trabalho mediúnico, né? Daí a nossa preocupação na formação dos médiuns. Por quê? São graças a esses médiuns que trabalham, que recebem esses espíritos, é que esses nossos irmãos são esclarecidos. Eles não vêm aqui de imediato, né? E a Isaura conversa com eles, ou a Anésio, ou quem quer que seja, conversa com eles. Eles já aceitam que Deus existe, que Deus é bondade, que as nossas dores e os sacrifícios pelos quais passamos são devidos a nós próprios. Dificilmente, na primeira vez que conversamos com eles, nós conseguimos dar a eles essa verdade. Eles voltam algumas vezes, mas eles vêm. E quantos deles, após algumas conversas, eles nos agradecem, porque no plano espiritual os missionários continuam. Nós aqui ajudamos, mas lá eles fazem o trabalho maior. E essas criaturas são orientadas. Por isso que eu falo, quanto mais médium tivermos, quanto mais trabalhos tivermos nesse sentido, melhor nós vamos cuidar. Por quê? Esses nossos irmãos que estão lá revoltados, quantos deles não, todos eles um dia vão reencarnar. E se eles não vierem para cá um pouquinho melhores, nós vamos ver esse drama que estamos vivendo na Terra, essa bandidagem, esses espíritos que vêm truculentos, matando todo mundo. Quando a gente vê, né, é constante a imprensa nos trazer. Nos Estados Unidos entrou não sei quem, um jovem com uma metralhadora, matou não sei quantos, fez isso. Gente, como é que vocês explicam isso aí? Isso é um ódio que esses espíritos trazem quando reencarnam. Por quê? Eles trazem aquela certeza de que Deus não existe, que Cristo foi uma farsa, que os espíritos bons não existem. Então eles são materialistas aos extremos, porque eles foram violentados lá atrás.
Então, veja, isso é as explicações que nós temos, né? Então, veja o trabalho que compete à doutrina espírita através dos médiuns, ajudando esses espíritos a se esclarecerem, para quando eles retornarem à carne, virem um pouquinho mais manso, né? Mais dóceis e mais acessíveis aos ensinamentos. Os vivos pelos exemplos por eles deixados, os mortos com a lembrança das torturas experimentadas e que associavam à imagem do Cristo, voltando à carne, tendo a amargura incrustada na alma, e só o tempo poderia fazer que o Nazareno tornasse aos corações dos mártires com a sua verdadeira imagem, que é a de bondade, de perdão e de amor. Em nome de Jesus, proscreveram os indultos, a injustiça, aliás, a justiça e a lealdade. Em nome de Jesus, proscreveram o indulto, a justiça, a lealdade e a benignidade. E então, cometeram-se as maiores perfídias, como a noite de São Bartolomeu. Quem não conhece na história, né? A noite de São Bartolomeu. As maiores infâmias, como a das cruzadas, quem não conhece. As maiores crueldades, como o extermínio dos cátaros e dos albigenses. A maior infâmia, como a Inquisição. As maiores expoliações, como o confisco dos bens das vítimas, como o sacrifício dos índios no Pacífico, vendidos, roubados e assassinados. E aqui no Brasil nós tivemos uma pequena amostra disso aí, né? Graças a Deus, abolida a escravidão. Nós matamos muito índio, matamos muito negro que vinham aqui para trabalhar, para nos ajudar. Em nome de Deus, procurava-se prender o voo do progresso, fazer calar a voz do conhecimento, emudecer a razão, e daí a retratação de Galileu, os sustos de Copérnico, né? Quem não conhece a história de Galileu e de Copérnico. Para que tenhamos uma melhor ideia das situações, basta nos lembrar que quando Cristóvão Colombo resolveu fazer a viagem para as Índias pelo Atlântico, esbarrou nos princípios teológicos que condenavam essa viagem por estar em flagrante conflito com as profecias, os Salmos, o Pentateuco, a São Basílio, a Santo Agostinho, a Santo Ambrósio, a São Jerônimo e a quanto mais santos que por ali havia na época. Tudo era contra, eles não permitiam. Veja, então eles barravam o progresso por esse engano. Giordano Bruno publicou a teoria da pluralidade dos mundos, sem lembrar-se que isso iria golpear o preceito da Gênese. Este seu descuido fê-lo perecer numa fogueira purificadora em Roma, no dia 16/2/1600. Foi outro dia mesmo, né? Matamos o Giordano Bruno. Por quê? Ele já, veja só, né? Já se antecipando, que ele tinha a teoria da pluralidade dos mundos, e evidentemente, né, nessa pluralidade dos mundos que lá existia, criaturas, mandaram ele para o fogo. Descobrir qualquer coisa que implícita ou explicitamente entrasse em desacordo com a Sagrada Escritura, ou seja, com a palavra de Deus, que ninguém sabia quem a enviou, ou como nola foi dita, ou por quem foi transmitida. Era ter como certa a cremação em praça pública para castigo dos hereges, né? Então todo mundo falava que era em nome de Deus que se fazia aquilo, que era a palavra de Deus. Que palavra de Deus? A quem Deus deu essa procuração para ele vir falar que tinha que ser assim? Não, era a criação nossa, criação do ser humano. Assim se descortinava o panorama da nossa querida morada, o planeta Terra, quando o Criador
achou por bem que seria a hora propícia de se fazer cumprir a profecia do seu Filho amado Jesus, enviando-nos o Consolador prometido, né? Aqui volto no início, veja só o cuidado que o nosso Criador tem para conosco, suas criaturas. Quando Ele vê que tudo está danado, Ele manda sempre alguém para nos socorrer. Então, essa promessa Jesus já tinha feito, que quando chegasse a hora certa, viria o Consolador prometido. Então, aqui eu volto, né? E no dia 3 de outubro de 1804, reencarna em França, né? Denizar Rivaio, o nosso Allan Kardec. Espírito esse que recebera das mãos de Deus a missão de trazer para a sofrida humanidade o consolo, através da codificação do espiritismo cristão. Veja só a missão sublime desse nosso irmão. O espiritismo busca reformar o mundo espiritualmente, com uma filosofia clara, escorada no pedestal dos fatos. Por essa razão, Kardec bem o definiu como sendo como uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas. Uma filosofia espiritualista. Seu papel é modificar as leis terrenas que estiverem em contraposição às leis divinas. Veja também, ele não veio modificar as leis, ele veio dar complemento, sim, ele veio modificar aquelas que estão erradas. Essa é a função precípua da doutrina dos Espíritos, é ratificar os ensinamentos, ou confirmar os ensinamentos do Cristo, e retificar os erros da história. Então, ele veio confirmar uma e consertar a outra. Essa é a missão da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos objetiva corrigir as falhas de interpretação do cristianismo. Por isso que a gente fala, né? Ele é o cristianismo redivivo. É apresentar o que disse o Cristo, reprovar os evangelhos daquilo que mãos profanas ou interessadas lá encaixaram. Veja, é uma realidade, né? É eliminar o mercantilismo, o interesse material, a ganância, as fórmulas desnecessárias e quase sempre caras, aos abusos em nome de Deus, a salvação por dinheiro, por oblatas, né, por oferecimento, por sacrifício, pelos ritos, por cerimônias inúteis e ainda mais, as lutas cruentas, as contendas, as rivalidades, as guerras, os instrumentos de guerras, as distinções entre os seres, o espírito bélico e os sentimentos de ódio. Então, veja, olha a tarefa do Espiritismo, é consertar todos esses erros, né? Consertar todos esses disparates que aí trazemos de longa data. Ele vem lembrar aos homens que os últimos serão os primeiros, que quem muito sobe, de muito alto poderá cair, que em vez de censurarmos as faltas alheias, pensemos antes nas nossas, que o desejo ansioso pelos primeiros postos e a conservação neles, por vaidade, não pelo desejo de servir, e não por sacrifício próprio, ou simplesmente sacrifício, prejudica os postos ocupados. Então, quando temos, né, dentro da nossa sociedade, um posto de comando, de liderança, saibamos utilizar, meus irmãos. Saibamos, e lamentavelmente, né, hoje estamos vivendo uma situação onde esses nossos líderes deturparam tudo. E aí estamos vivendo as consequências. Muito bem. Então, né, prejudica os postos ocupados. Tudo isso aí, né, nós prejudicamos o posto ocupado em função de nós agirmos mal.
o domínio de si, o homem tem que ter o domínio de si, e que nos leva à felicidade e ao altruísmo. Quando o homem tem o domínio de si, reconhece a sua capacidade e o limite dela, ele tem o seu domínio. Isso é altruísmo. Assim como o egoísmo leva ao infortúnio. O que é o egoísmo? O altruísmo é o contrário, quando a gente vê o bem nos outros, o que pode ser feito para os outros. E o egoísmo é aquilo que nós queremos só para nós, não nos importando com os nossos semelhantes. O mais interessante seria dar tudo de graça. Seria mesmo sublime, mas nem sempre nolo permitem as condições da vida e as deficiências pecuniárias da maioria. Como, né? Quantas criaturas que gostaria de dar tudo até o que tem? Mas nós temos que pensar que nós temos também um compromisso conosco, com a evolução nossa, com a nossa família. Não é verdade? Então, nem sempre a gente consegue se desfazer dos nossos bens materiais. Quem que teria condição de pegar o seu salário no fim do mês e numa instituição que dá cesta básica, que fornece leite para a criança, e num asilo, quem conseguiria ir lá doar seu salário? Não pode, ele tem que cuidar da vida dele. E muitas vezes isso aí nos prejudica, nos dá aquela potência de querer ajudar e não conseguimos. Mas a proporção que os homens forem se desligando dos laços materiais e voltando as vistas para o alto, a proporção que forem socorrendo o próximo menos necessitados, terão os bens na proporção que necessitam, né? Os bens não lhe farão falta, ou serão facilmente alcançáveis. E então, a fartura fará derramar sobre eles. É aquilo, né? É dando que se recebe. Quando nós damos de alguma forma, alguma coisa a algum dos nossos semelhantes necessitados, não tenha dúvida, nós estamos plantando no nosso jardim as flores que amanhã vamos colher. Não tenha dúvida, né? Aí é que se poderá compreender a graça divina. Mas graça não é favor, é recompensa. O alto não dá, mas sim retribui. Isso é muito importante que nós saibamos, meus irmãos. Deus não dá nada de graça. Não. Deus é bom? Não, Deus não é bom. Deus é ruim? Não. Deus é justo. Deus é justo. Ele dá a cada um segundo os seus méritos. Porque seria muito fácil, né? Sei lá, fundei o centro espírita, ajudo meus irmãos, eu vou cruzar meu braço, Deus vai me dar tudo. Negativo. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar. Ele fala para mim, estou falando em relação a mim. Vai trabalhar, vai fazer bem ao próximo. É isso que você tem que fazer. Porque Deus não dá nada, Ele retribui. Então, façamos algo de bom para receber a retribuição. Pensemos muito nisso. Então, tudo que nós fazemos, meus irmãos, vamos receber de volta. Façamos o bem. A inveja, o ódio, a desonestidade devem ser expungidos, ou ser retirados completamente e absolutamente do nosso coração. A hipocrisia é uma das maiores falhas do caráter humano. É uma das maiores imperfeições do espírito. Lembremos-nos que há no Evangelho ensinos e morredouros. Um deles é o combate a esse estigma das almas atrasadas. E o Cristo, que tão complacente, por vezes se mostrava com as nossas falhas, dos sentidos corporais, com os arrastamentos materiais, com as chamadas fraquezas da carne, era de grande veemência quando interpelava os hipócritas. Jesus combatia com uma veemência enorme a hipocrisia. Ele combatia mesmo, tudo ele combatia o mal, mas o hipócrita, ele combatia com veemência maior. E os espíritos iluminados
vem batendo constantemente na mesma tecla. Fugir da hipocrisia, sede sinceros, que a sinceridade é virtude de grande preço. O princípio lapidar de maior grandeza pregado pelo Espiritismo é a caridade, pois o próprio Jesus alertava: fora da caridade não há salvação. Essa caridade abrange os pensamentos, as palavras e as ações a favor de quem sofre, de quem necessita. É todo o bom sentimento projetado sobre alguém. Não é só a esmola, essa forma tão primitiva de caridade, mas o socorro àquele que está em qualquer perigo social, econômico, material, afetivo e etc. É o desejo de beneficiar, é o bem que se pratica sob qualquer forma, de qualquer espécie, em qualquer meio, para qualquer indivíduo, seja qual for a necessidade. É o bem que fazemos, é o bem que desejamos, é o que queremos prestar, embora não possamos, em algumas oportunidades, como eu já disse, né? Uma simples lágrimas vertida por uma pessoa que sofre já é caridade, aparentemente inútil. Eu estou chorando por alguém, eu derramei uma lágrima. Não é inútil, tem valor, mas que cedo ou tarde se desabrochará em flores e se encherá de frutos. É amor em toda a sua florescência. Uma lágrima, uma lágrima. Esta foi a principal mensagem trazida pelos nossos irmãos da espiritualidade, Allan Kardec. Toda a nossa desventura provém de nós mesmos. Os nossos males são oriundos de nossas imperfeições. Não há má vontade do Senhor para conosco. Não culpemos nós a Deus pelas nossas desgraças. Ele não quer que seus filhos sofram. Jamais, jamais. Há atraso nosso. E a perfeição se consegue através das vidas sucessivas. Olha aí, a essência maior do Espiritismo, a reencarnação, vidas sucessivas, são os tanques de água limpas aonde nós vamos ser esfregados. Reencarnação. É ali que nós vamos nos limpar das nossas imperfeições. Por maior que seja a inteligência, por mais alto que atinja o gênio, eles não contribuirão para a melhoria do nosso destino, se o mal predominar sobre o bem, se mantivermos a erva daninha que não nos deixa vicejar. As faculdades, melhor dizendo, intelectuais, têm grande valor no progresso do ser, mas é necessário que venham elas acompanhadas das faculdades morais. Nossa, é verdade, né? Que não adianta nada o cara ter valores, ter posição social, ter até, por que não, conhecimento. Não vamos misturar com sabedoria. Sabedoria engloba outras coisas mais, né? Mas conhecimento e intelectualidade não adianta nada se ele não tiver o acompanhamento das suas faculdades morais crescendo nesse sentido. A lei civil pouca influência terá, se não submetermos primeiramente à lei moral. E não adianta ter leis severas como nós temos. Nós estamos vendo as cadeias estão cheias de gente, estão cheias de irmãos nossos lá, criaturas que não acreditaram na lei civil, eles não têm moralidade, então falta isso, então não adianta. A questão social dependerá tanto de formas de governo, não dependerá tanto de formas de governo, como da reforma dos homens. Hoje nós estamos clamando aí, né? Nossa, vivemos uma política suja, tudo mais, não sei o que lá. É o governo? É o governo que é o culpado? Não. É o povo, é de alguma forma, né? Essa reforma que o homem precisa ter. Não adianta a gente criticar o sistema é criado pelo homem. Então nós temos que reformar a moralidade do homem. A compreensão de um governo, obrigando-nos ao cumprimento das leis do país, é que faz a nossa submissão. Logo, porém,
que ela afrouxe por qualquer motivo ou possa ser iludida ou desapareça, a criatura voltará aos impulsos primitivos e agirá de acordo com a sua tendência, o seu caráter e seu sentimento. Só, portanto, a melhoria moral poderá trazer a ordem e o cumprimento da lei. A imposição deverá vir de dentro para fora, deve partir do indivíduo e não da coação externa e das imposições sociais. A gente vê, né? Não adianta criar lei, não adianta criar órgãos de repressão, cadeias penitenciárias, não. Temos que moralizar o homem. E nós estamos vendo um exemplo agora, aí, nesses dias que passamos, né? Puxa, tudo isso aí que aconteceu, pergunta, resolveu alguma coisa? Resolveu? Não acredito. Longe estaremos, ou estará, a doutrina dos espíritos, né, de impedi-los ou censurá-los. Elas, infelizmente, se tornam ainda imperiosas para obstar a desordem. Tudo isso ainda é necessário, né? A infração e o crime. Bem sabemos, entretanto, como são precárias desde a orla dos malfeitores, que se torna irreprimível, desde o que campeia a iniquidade. Nós estamos vendo, né, crescer o abuso, a prevaricação, a maldade, desde que vivemos. Mesmo nas cidades que se dizem policiadas, numa intranquilidade constante, vítimas de desordeiros e ladrões, em perpétua vigilância para evitar as ciladas, em perene ameaça de morte, sujeito às ações dos facínoras, dos marginais de qualquer espécie, dos que roubam bens e mulheres, contra os quais não temos garantias nem defesa, e que assassinam estupidamente e barbaramente o pacato cidadão, descuidados da penalidade divina e muitas vezes confiantes na impunidade humana. É justamente isso. Por que esses nossos irmãos são bandidos? Eles não têm moralidade. Eles acreditam que a vida começa aqui no berço e termina no túmulo. Então, eles fazem de tudo para viverem da melhor forma. Ele acha que vivendo aqui da melhor forma, tendo dinheiro, bens materiais, para ele é tudo. Ele não quer saber de que forma vai adquirir, se ele vai roubar, se ele vai matar para ter aqui. Ele pensa nisso. Mas se ele tivesse uma moralidade, um conhecimento que a doutrina dos Espíritos veio trazer, essa não é a nossa vida. Nós temos algo muito mais importante que nos aguarda. E vai depender da nossa felicidade lá, do nosso comportamento aqui. E esses nossos irmãos estão enganados. Basta inspecionarmos o cadastro da polícia e leiamos os noticiários dos jornais para nos certificarmos de que o crime anda à solta. É uma verdade, né? E a polícia amarrada. Nas prisões já não cabe mais ninguém e a justiça parece estar cansada. Como se vê há ocasiões em que a aparelhagem estatal se torna inútil ou deficiente. Quando o indivíduo estiver reformado, não serão necessários os presídios, os juízes, os advogados, as leis severas e as engrenagens policiais. O indivíduo se dirigirá por si próprio. O lema de sua conduta será aquele que há muitos séculos já se achava esculpido no pórtico do direito romano, né? Não prejudicar a ninguém, dar a cada um o que lhe pertence, viver honestamente. No pórtico do direito romano, isso aí é o slogan nosso. Quando o homem for bom, diz a doutrina, fará boas as instituições que serão duráveis, porque tem interesse na sua conservação. A questão social não será seu ponto de partida na forma desta ou daquela instituição, mas no adiantamento moral do indivíduo e da massa. Aliás, o adiantamento destas será consequência do adiantamento daquelas, né?
Exatamente. Queremos um mundo melhor, uma terra regenerada? Precisamos começar por nós, não tenha dúvida. Quem procura o seu adiantamento e se esforça por consegui-lo, está achanando, aplainando o caminho do seu progresso, evitando o acervo de dores que se impõe quando o indivíduo é rebelde ao ensino moral e persevera no erro, com a contumácia que seria de espantar se não fosse inacreditavelmente profunda a ignorância humana. Com referência ao indivíduo que procura aquele melhoramento, diz Kardec, além da satisfação da consciência, estará livre das misérias materiais e morais, resultado das imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes pouco o prejudicarão. Terá saúde, porque os excessos não o esgotarão. Será rico, porque o pouco lhe satisfaz. Terá paz, porque não desejará o impossível. Olha cada ensinamento, né? Então, vê, nós sofremos porque queremos além daquilo que precisamos. Não é verdade? Por que que nós não temos paz? Porque nós sempre estamos querendo o impossível. Se reconhecêssemos que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, estamos no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, nós viveríamos com a paz que nós buscamos e não temos. Em síntese, podemos dizer que todas as angústias que afligem o homem, por sua ambição, por desejos incontidos, pela sede de riqueza, de posições, de glória, de fama, pela inveja ou pelo rancor, pela intolerância ou qualquer paixão estiolante, todos esses sentimentos perturbadores não abalarão se ele não os possui. Se já se acha indene, seja livre, né, dessas máculas, seguirá então tranquilo a sua rota, sabendo que terá o que merece e que, por sua virtude, receberá mais cedo ou mais tarde as recompensas a que tiver, ou melhor, a que fizer jus. Voltamos a dizer, né? Deus não dá nada, vamos conquistar. É engano acreditar nos poderes exagerados do saber. É ele de muita importância, não há dúvida. Sua importância é muito grande em nossa acepção, ou melhor, na nossa ascensão, né, evolutiva. Mas não é o essencial. Pouco adiantará a nossa tranquilidade se a ele não aliarmos os princípios do bem. O bem e o saber deverão caminhar sempre paralelamente. E se este se avantajar muito àquele, maiores serão os prejuízos que os benefícios. Por quê? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Veja, meus irmãos, né? Muito será pedido a quem muito é dado. Aqui, ó, Espiritismo fazendo nos lembrar disso. O fim capital de todo o movimento espírita é o estabelecimento de dois princípios fundamentais, os quais só por si trarão a felicidade humana: a solidariedade e a paz. O que nós procuramos? A paz. E essa paz vem através da nossa solidariedade. Solidárias as criaturas ligadas pelo sentimento comum do bem, desejosas de se ampararem mutuamente, anelando cada uma para com o outro aquilo que quer para si, então dando, né, ao outro o que acha que é bom para si, isentos de sentimentos de hostilidade, de belicosidade, de ambições injustificáveis, de egoísmo, possuindo antes a noção de respeito à liberdade, aos direitos alheios, a paz se estabelecerá como um efeito imediato, como uma consequência natural. Então, a felicidade se estenderá por toda a face da orbe, e ele subirá na categoria dos mundos, perdendo a lamentável classificação do mundo de provas e expiações que hoje ocupa. Então, volto a dizer, né? Se nós queremos um mundo melhor,
não vamos esperar que Deus nos dê. Vamos conquistar, vamos nos melhorar, ajudar o nosso próximo a se melhorar, instruir o nosso, expungir, ou retirar a ignorância do ser humano, para que nós consigamos colaborar com o Criador nessa evolução do nosso planeta. É preciso ter a bondade e da justiça divina uma ideia que não se desminta. Por certo, um Deus arbitrário que distribui dores e alegrias ao acaso, a seu bel prazer, que condena sem qualquer forma de processo e premia sem nenhum motivo plausível, que cria felizes e infelizes de acordo com a fornada, não nos daria ideia dele, como nulo pintam as religiões, magnífico na sua soberania e na sua soberana bondade. Quantas religiões que pintam Deus assim, né? Esse Deus nessa forma. Então não é assim que devemos entender Deus. Deus é igual para mim, para você, para aquele, para todos os seus filhos. Deus, ele não é parcial, ele é imparcial. Ele quer que todo mundo seja feliz. O Espiritismo, justificando as desigualdades, explicando a razão das dores, apresentando os motivos da imensa variedade na sorte, fazendo-nos compreender as leis gerais da evolução, a que estão submetidos todos os corpos e todos os seres, leis que regem assim matéria como espírito, é que nos apresenta Deus como Ele é. E é como Ele é e deve ser, sem qualquer deformação com que a vem pintando a humanidade. Nós trazemos muitos, né? Nós fazemos um Deus à nossa semelhança. Nós devíamos ser a semelhança dele, ao contrário. E nós, né, quando se fala em Deus, então a gente pensa naquele velhinho sentadinho lá, tranquilinho. Não é bem assim. Espiritismo está ensinando como que nós vamos encontrar Deus. É necessário restituir Deus aos nossos corações. O Espiritismo, além de ser o mais poderoso elemento de moralização, conduz-nos às regiões espirituais de que nos vem afastando as ideias errôneas e absurdas que possuímos a divindade. Além de tudo, não para no erro, obstinadamente, como se dá com as demais religiões. Não estamos criticando as religiões, né? Como diz, o Espiritismo veio para completar. Então, estamos aqui, sim, tentando completar essas religiões, demonstrando um engano que persevera, que continua, e que não vai nos assegurar nenhuma melhora se nós não melhorarmos. Né? Ou, na melhor hipótese, a de se contornar de qualquer forma, como acontece com os sofistas. Terá que retificá-los, emendá-los ou abandoná-los. O errado é que não pode subsistir. Então, nós já conhecemos tudo isso. Vamos mudar a nós. Depois, colaborar com aqueles que convivemos, com a nossa sociedade, onde estamos lotados. Em suma, o Espiritismo, marchando com o progresso, nunca ficará à retaguarda, porque acolherá as verdades de onde elas surgirem. Veja, ele não é igual, ele fala, não, dentro do Espiritismo, né? Ele não diz, dentro do Espiritismo, se você não for espírita, você não se salva. Espiritismo é a melhor religião, é a melhor... Não, ele não fala isso. Ele diz, né, que respeita a todas e que cada um, dentro do seu conceito, seja o melhor que puder. É isso que ele traz. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Olha aí o trabalho da nossa doutrina, meus irmãos. Foi essa a razão das mensagens dadas a Kardec. É essa a finalidade do Espiritismo. É assim que devemos entender como sendo o advento espiritual e a necessidade do mesmo. É essa
a nossa fala da manhã, desculpe pela passagem do tempo, mas é muito bom a gente tomar ou lembrar esses conhecimentos. Estamos atravessando uma fase que devemos pensar. Motivo existe pela qual estamos passando. Então, não venhamos a nos desesperar. Vamos ter fé, vamos confiar. Dias melhores virão? Vão vir, sim. Mas vamos melhorar a nós. Vamos mudar esses nossos pensamentos de pessimismo, vamos ser otimistas e confiar. A espiritualidade está aí para nos ajudar. Que nós possamos, então. Já fomos aquilhoados com essa abençoada doutrina, que como tudo isso que foi praticamente lido, né? Foi pesquisado, mas foi lido. Porque eu não consigo mais guardar tudo isso na cabeça de uma vez só, eu tenho que ler. A idade vai passando, então fica meio difícil. Mas você aprende, como a gente aprende buscando tudo isso aí para passar para os irmãos. E espero que a gente saia daqui, né, com bastante vontade de ser melhor. Porque com certeza estaremos colaborando com Jesus, o nosso governador espiritual. E que Ele nos abençoe. Obrigado.